E aí eu vou começar já com uma pergunta um pouco provocativa. No dia 25 agora de dezembro, nós vamos celebrar o nascimento de um refugiado pobre que foi perseguido, torturado e morto por pregar a igualdade, a justiça social e o amor. E aí a minha pergunta é: quem é esse que pouca gente conhece? O Cristo da periferia. Quem é esse Cristo dos excluídos e invisibilizados de nossa sociedade, Padre Júlio? Então, sem dúvida, e voltando àquilo que falávamos no começo de Dom Helder, há uma história interessante de que, numa procissão de Corpus Christi, Dom Helder ia com o ostensório, com a hóstia, com o Santíssimo Sacramento, e quando, na caminhada, ele deparou com uma pessoa de rua caída no chão. E ele olhava para o ostensório e olhava para o chão, olhava para o ostensório, olhava para o chão, olhava para a hóstia consagrada e olhava para o chão, como querendo dizer: eu estou vendo Jesus aqui no ostensório e estou vendo Jesus no chão. Então, eu acredito que esse é o grande questionamento que nós vivemos hoje, é o reconhecimento da presença do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mais pobres, nos esquecidos, nos abandonados, nos que hoje estão preenchendo as nossas cidades. Eu tenho, nesses últimos dias, insistido muito e colocado, inclusive, nas redes sociais, e tenho insistido na expressão crise humanitária em São Paulo. E eu acredito que essa crise humanitária é no Brasil, e que o Recife também está vivendo essa crise humanitária, e todas as grandes cidades brasileiras. O número de pessoas empobrecidas no Brasil dispara, o número de milhões que não tiveram nem acesso à ajuda emergencial, o número de milhões, nós nunca tivemos tantos desempregados no Brasil. Hoje, o próprio governo sabe que mais de 50% da população economicamente ativa está sem ocupação, está sem trabalho. Basta olhar pelas ruas das nossas grandes cidades e ver o crescimento do número de moradores de rua, a mudança do perfil dessa população, a quantidade de famílias, o aumento do número de mulheres. Então, isso é uma situação alarmante. O número de crianças que estão vendendo pelas ruas da cidade, o número de catadores, de material reciclável. Então, nós estamos vivendo uma situação dramática e que atinge o nosso povo nas suas diferentes manifestações. Vemos a situação dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos pescadores, dos ciganos, dos moradores de rua, dos desempregados, dos encarcerados. Não podemos esquecer dos encarcerados. Sabe que uma pessoa que nunca sai da minha cabeça é o Frei Caneca, viu? Então, a gente tem que lembrar dos encarcerados, dos que são condenados porque lutam pela liberdade, dos trabalhadores sem terra, dos trabalhadores sem teto, da quantidade imensa, do contingente assustador de pessoas que vão indo para uma situação de miséria cada vez maior. E eu imagino, e temos alertado muito aqui em São Paulo, de que, se estamos assim nesse momento, as perspectivas para o ano que vem não são melhores, porque se esse auxílio emergencial diminui, o desemprego aumenta, o número de pessoas pelas ruas, o número de pessoas sem ter acesso à água potável, à alimentação, a um teto de proteção para o seu grupo familiar, é uma situação alarmante. Nós crescemos no Brasil em homofobia, em LGBTfobia, crescemos no que agora se chama a aparofobia. Inclusive, acabou de sair esse livro em português, Aparofobia, que é o rechaço, o ódio ao pobre. A editora Contracorrente, que acabou de publicar em português, nós tínhamos esse livro só em espanhol, da Adélia Cortina, que é uma filósofa espanhola, e ele agora saiu no Brasil, prefaciado pelo Gessé Souza.
Vale a pena, viu? E vocês entrando no site da Contracorrente podem adquirir esse livro. Como vocês logo terão assembleia, nós temos que ver qual o nível de aparofobia das nossas comunidades, que não tem apreço aos pobres, que não tem amor aos pobres. As nossas comunidades que muitas vezes estão fechadas a despeito de tudo que o Papa Francisco tem nos pedido, ainda nós temos uma igreja que parece que está nas nuvens e que não quer assumir a realidade dura do enfrentamento que o nosso povo vive no dia a dia.